Às 9 horas mais 35 minutos, olha, sabe aquela dúvida que você tem? Eita, eu tenho esse documento aqui, eu paguei. Eu devo ou não devo guardá-lo? Por quanto tempo eu devo arquivar esse documento? Olha, a gente tem algumas leis, não tão antigas assim, até mais recentes, que fez com que alguns documentos que você guardava mês a mês passasse agora a ter uma espécie de avalizador no final do ano, um documento que faz com que, olha, este ano de 2017 você não me deve mais nada. Esse documento chega normalmente em janeiro na sua casa e este supriria ou não os documentos anteriores. Ainda tendo este, você precisaria guardar os demais? Será que a gente está guardando mais documentos do que deveria? Bom, guardar documento é importante, mas não sei se todos. O assunto agora é com o contador, auditor, consultor de empresas e diretor da MQ Gestão Contábil Empresarial, Dr. Marcelo Quirino, essa nossa conversa que acontece toda sexta-feira. Dr. Marcelo, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Elias, realmente é uma preocupação que aflige todo mundo, né? O que guardar, o que descartar, como eu devo guardar. Essa questão da lei que você falou, salvo engano, é uma lei de 2014, que é uma lei de quitação de serviços, né? De relação comercial. Eu sou obrigado, se eu presto serviço, eu sou obrigado a mandar para o meu tomador de serviços uma declaração de quitação anual. E aí nós estamos falando de prestadores de serviço, pessoas jurídicas, né? E concessionários de serviços públicos, casal, né? Eletrobras, vamos falar da antiga Telasa, né? Então, assim, as telefônicas todas, é a declaração de quitação anual de débitos, né? Você tem que mandar todos os anos essa declaração para o seu tomador de serviço. Com esse documento em mãos, eu não preciso guardar aquelas contas mês a mês, de janeiro, fevereiro, março? Inicialmente sim, porque quem está cobrando a você está dizendo, você não me deve nada, né? Guarda-se por questão de série histórica, para você saber, aí é questão de controle pessoal, né? Se o meu consumo aumentou, diminuiu naquele período, qual era a tarifa que eu estava pagando em período tal, né? Muitas vezes principalmente assim, dezembro para janeiro, né? Dezembro para janeiro, a tarifa aumentou, eu não sei o que foi que houve, se teve um vazamento de água na minha casa, né? E se fizeram... Você precisa comprovar judicialmente, porque de repente Exato. Você paga R$100 todo mês, eis que 3 meses seguidos vem 1.000. Exato. Né? E aí, para a gente fazer um comparativo, fica um pouco mais complicado. Exato. Tem um amigo que é gerente de banco, uma vez eu conversando com ele, aí foi sobre fatura de cartão de crédito. Guardar ou não guardar. Ele disse, Marcelo, é o seguinte, quando eu recebo o anterior, eu rasgo a passada. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, porque no anterior está dizendo pagamento efetuado tal dia do mês anterior. Eu jogo fora, né? Não guardo para nada, porque os documentos que eu comprei algum bem que não foi de consumo, né? Que não foi feira, não foi restaurante, nem foi combustível, se eu comprei, por exemplo, uma impressora, ali eu tenho a nota fiscal da impressora. A forma de pagamento é que foi no cartão ou foi em dinheiro, né? Mas o cartão de crédito ele joga fora assim que recebe a atual. Isso é uma dúvida, Elias, que paira na cabeça de todos nós, né? Principalmente agora nesse processo irreversível de digitalização, de virtualização. Aqueles que recebem fatura digital ainda assim estão obrigados, aqueles que fornecem o serviço, a essa declaração? Sim. Física? Física. Chega física na casa da gente. Não chega virtualizada. A declaração de quitação de débitos tem anuais. Que ser física. Física. Chega no endereço. Física. Cartinha e tal. Abre lá e está lá dizendo. Agora, por isso, muito pouca gente que guarda. Muito pouca gente que guarda isso. Que guarda a carta. Que guarda a carta. Esse é um né? problema. A nota fiscal a gente consegue. Ela agora digital, a gente mesmo não tendo a física em mãos, é possível chegar àquela relação. É possível porque é o seguinte, a nota fiscal eletrônica, né, quando ela é processada, é gerado um arquivo com a extensão .xml, que é uma derivação do Excel, né, que a gente conhece, Excel. Então, o XML é uma derivação dele. E as empresas, as emissoras de notas fiscais eletrônicas, elas são obrigadas a guardar os arquivos eletrônicos.
né, por 5 anos, que é o prazo, né, que a gente mais conhece, que é o prazo de decadência, prescrição. Não vou entrar nessa questão aqui, mas é por isso, né, que é o direito do fisco lhe cobrar, lhe exigir. Então, você tem a obrigação, né, se eu emito, se eu sou um varejo, um atacado, né, eu tenho a obrigação de guardar o arquivo eletrônico, a extensão .xml, para uma possível ou provável apresentação ao fisco, inclusive para fornecer uma segunda via desse documento fiscal ao meu cliente. Agora, doutor Marcelo Quirino, em que situações nós estaríamos, de fato, e quais os documentos exemplificativos que nós poderíamos dar aqui, daqueles documentos que a gente está, sim, obrigado a retê-los por um período, e é um período onde a legislação pode lhe atingir e atingir de uma forma negativa caso você não os tenha? Na questão das empresas especificamente, né, nós temos alguns prazos que eles variam entre 2 e 30 anos. 2 e 30? 2 e 30, né? Vamos falar os mais conhecidos, né? Eu tenho 2, 5, 10, 20 e 30 anos. 30 anos, né, não por coincidência, são os documentos das relações de trabalho. Porque a qualquer momento, né, eu posso ter um funcionário que saiu da minha empresa há 15 anos atrás, né, que já possuía tempo hoje para se aposentar e por qualquer motivo, existe uma falha na informação no cadastro da Previdência Social, né? Então, ele tem que comprovar que fez parte do quadro da empresa. Como é que ele comprova? A carteira de trabalho, que é dele, né? A GFIP, que é um documento que todo mundo conhece hoje, que é a Guia de Informações ao INSS, ao Fundo de Garantia e à Previdência Social, né? É ali onde a gente recolhe o Fundo de Garantia e diz o que é que eu devo ao INSS e quais são os trabalhadores que estão ali relacionados com vínculo com aquela empresa. Então, por qualquer motivo, pode ter havido, né, ocorrido uma falha na informação. Essa informação chegou, mas não chegou na Previdência. Então, como é que você comprova? Olha aqui, eu tenho esse documento aqui, folha de pagamento, recolhimento da guia de GPS, né, o contra-cheque, a via da empresa do trabalhador, CAGED, RAIS, DIF, tudo isso são documentos que eu tenho, né, de relações de trabalho que eu poderia ajudar este trabalhador para se aposentar, por exemplo, ou pegar um benefício, o que quer que seja. Então, a grosso modo, os documentos das relações de trabalho devem ter um prazo de 30 anos para você guardar, né? Mas aí o Fundo de Garantia só exige 10, né? Rescisão de contrato de trabalho, eu devo guardar por 2 anos, mas aí a outra parte me exige 5, né? 2 anos não por coincidência, porque numa reclamação trabalhista eu tenho 2 para reclamar os últimos 5. Então, assim, na dúvida, digitalize, virtualize os seus documentos, tá? O fisco federal, de uma maneira em geral, o fisco estadual, o fisco municipal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, tudo hoje vai ser digitalizado. A Cefaz, aqui de Alagoas, por exemplo, né, está implantando o domicílio tributário eletrônico, que é o DTE. Então, em virtude disso, muito dos processos que hoje são físicos passarão a ser virtuais, digitais. Que, por sinal, é obrigatório esse domicílio eletrônico. Obrigatório. E há, inclusive, mensagens da Fazenda Estadual reiterando essa obrigatoriedade com reprimendas no futuro. Exato. O DTE, ele vai ser mais avançado do que o DTE estadual, ele vai ser mais avançado do que o DTE, né, a Caixa Postal virtual do governo federal, da Receita Federal, vai ser mais avançado. Por quê? O federal, ele só tem uma mão, ele só vem da Receita para o contribuinte. O estadual, ele tem mão dupla. Ele tanto recebe quanto envia informação para a secretaria, né? Mas isso é um processo irreversível, é caminho sem volta, né? É praticamente igual a social. É outra história, mas é igual a social, caminho sem volta. E o que acontece? No prazo de guarda de documentos, Elias, as empresas geram diariamente uma infinidade de documentos, né? Eu tenho CAGED, que é onde eu informo
os desligados e admitidos da empresa, eu tenho GFIP, eu tenho GPS, eu tenho folha de pagamento, eu tenho férias, eu tenho rescisão, eu tenho aviso prévio, eu tenho recibo de entrega e devolução de carteira. Né? Então, tudo isso tem o seu prazo próprio de guarda, que inclusive se confunde um com o outro. Né? Porque existem documentos de relação ao trabalho, como a gente falou de rescisão do contrato de trabalho, né? O ASO, o próprio ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, né? Eles têm, tudo isso tem relação de trabalho. Né? E por que para uns eu guardo por 5, outros eu guardo 2, outros eu guardo 30? Porque esses de um prazo menor de guarda não farão diferença para a sua aposentadoria. Por isso que tem que guardar por 30 anos. Né? Uma rescisão não vai ser, teoricamente, relevante para você se aposentar. Um recibo de entrega da devolução de carteira não vai ser relevante para você se aposentar. O recibo é um documento que vai salvaguardar a empresa de que a carteira de trabalho daquele trabalhador foi devolvida a ele. Que você, inclusive, cumpriu, o prazo previsto, estabelecido na CLT. Que uma empresa não pode ficar mais de 48 horas com a carteira do trabalhador. Olha, muito interessante essa situação. É claro que no futuro a gente já não dará entrevistas dessa mesma forma, porque o e-social não vai permitir, essas informações vão estar todas lá, mas não é absolutamente nada incomum trabalhadores que estão hoje, num período para se aposentar, não terem todas as informações. Você chega, vai tirar aí um documento que expresse as suas relações de trabalho junto ao INSS, e lá não vai constar determinada informação de um período que foi trabalhado. Exato. Você quer ver um exemplo? O Plano Real, ele é de 94. Ok? Então, estamos aí para fazer 24 anos do Plano Real. Não é isso? Isso mesmo. Antes do Plano Real, os contratos de trabalho, a remuneração dos contratos de trabalho eram mensalmente atualizadas, Elias. Mensalmente? Mensalmente. Não era isso? Não saía todo mês salário mínimo? Mínimo, um mês, outro mês, outro mês, outro mês. E tudo isso tem que constar na carteira de trabalho do trabalhador. Então, o trabalhador é mais de uma. Então, não é caso raro você pegar uma pessoa que hoje está em vias de se aposentar, com 30 anos, 35 anos de trabalho, né, depende do sexo, que tenha mais de que 2, 3, 4 carteiras de trabalho. Porque a carteira enchia, você saía daquele campo de alterações salariais, ia lá para o final da carteira, anotações gerais, enchia aquilo ali, não tinha mais onde você consignar o que aconteceu de mudança na vida do trabalhador. Outra carteira, outra carteira, outra carteira. Então, em algum momento, né, alguma informação pode ficar perdida. Né? Pode não chegar na Previdência, pode não chegar, né? O trabalhador pode, sei lá, alguma coisa pode acontecer. Ele pode perder alguns direitos, como reclamar, por pode perder, exemplo. inclusive, a carteira. E o problema é que ele vai perder o tempo nessa coisa, que é a única busca que, de fato, lhe interessa para fins da aposentadoria. Exato. O que vale é isso. É o tempo de contribuição. Ponto. Hoje em dia, tempo e idade, né? Nessa relação, os profissionais liberais têm um cantinho importante, né, dentro dessa discussão, em guardar esses documentos. Por exemplo, as notas fiscais que são emitidas para aqueles que receberam os serviços dos dentistas, dos médicos, dos engenheiros, enfim, dos advogados, etc. Tem sim. Vamos fazer uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo. Há um pouco tempo atrás, o profissional liberal não emitia nota fiscal. Era recibo. Aí, depois de um certo período, nota fiscal, eu sou obrigado a nota fiscal do serviço que eu presto. Ok. Recolher o ISS, fixo, pagar o imposto de renda no final do ano, tudo era devido e tal. Quando foi lá em 2013, fala Maceió. Maceió editou um decreto e disse, olha, outubro de 2013, salvo engano, decreto 7.510. O profissional liberal está desobrigado, não quer dizer impedido, é desobrigado, da emissão de nota fiscal de serviços.
Né? Se ele quiser emitir, ele vai emitir. Mas se ele não quiser, o recibo basta. Né? E aí você, peraí, eu não emitia, passei a emitir, agora não emito, e agora eu estou no recibo, o que é que eu vou fazer, o que eu vou guardar? Por obrigatoriedade, o documento fiscal dele, para fins de declaração de imposto de renda, é o recibo que ele emitiu, né? Guardado em ordem cronológica e mês a mês. Né? Organizado o número de recibo mês a mês, para você saber para quem você emitiu o recibo, quanto foi o valor mensal que você emitiu, pagar o seu imposto no Carnê-Leão, fazer o seu livro caixa e por aí e tal. De 2 anos para cá, além de guardar os recibos, você tem que colocar o CPF de quem pagou e quem é o beneficiário do serviço. Eu tenho que guardar isso também. Porque quem recebeu, né? Para quem me pagou, aliás, esse serviço, quem recebeu o serviço que me pagou, vai declarar dizendo, paguei a fulano de tal CPF. E a qualquer momento, no prazo de 5 anos, eu posso ser chamado para esclarecimentos. Então, a relação, né, da guarda de documentos é a seguinte: documentos fiscais de pagamento de imposto, exceto relações de trabalho, eu guardo por 5 anos. Entendeu? Relações de trabalho, 30. Ora, relações de trabalho que tem algum tipo de ligação com o possível ou provável benefício de aposentadoria do meu trabalhador. E olha, profissionais liberais, normalmente estes que nós estamos falando aqui, possuem trabalhadores. Possuem trabalhadores que se aposentam, inclusive o próprio profissional liberal também se aposenta. Também se aposenta. Então ele tem que guardar as guias de recolhimento da previdência dele, né? Apesar, você falou, porque a partir agora de julho entra em vigor a obrigatoriedade do E-Social para o segundo grupo. Né? Vamos dar uma voltinha lá. O segundo grupo, que são as micro e pequenas empresas que não entraram no primeiro grupo em janeiro, né? Que por obrigatoriedade são aquelas empresas que faturaram acima de 78 milhões de reais. Quem não se enquadrou em julho do primeiro grupo, né? No começo deste ano, vai agora em julho deste ano no segundo grupo. E em janeiro do ano que vem, no terceiro grupo. Apesar de, no E-Social, tudo ser virtualizado, e aí cabe aqui uma informação que o E-Social não é só em relação à parte trabalhista, né? Tem muito mais coisa por trás no E-Social, parte fiscal inclusive. Apesar de estar ali tudo virtualizado, de constar, né? Quando você vai calcular, por exemplo, da empregada doméstica, né? Vamos supor assim, eu paguei o E-Social, dei férias à minha secretária, né? O meu trabalhador doméstico, como falar assim, pagava R$1.000 de salário para ele, e naquele mês eu dei férias e esqueci de fazer o recibo das férias. Aí volto lá, reabro a folha, faço as férias do trabalhador, eu já havia pago o recolhimento do dia 7, né, onde tem ali INSS e o Fundo de Garantia, já havia pago, mas agora gerou uma diferença para eu recolher. O E-Social está fazendo isso já. Ele já gera a diferença para você, ele já reconhece, inclusive, que você pagou, né, a contribuição referente àqueles R$1.000. Mas e se não acontecer isso? Como é que você vai provar que pagou? Nada mais do que através de documento físico. Né? Você não vai ter a sua guia impressa, você não vai ter, inclusive, o recibo assinado pelo seu trabalhador, você não vai ter o comprovante de pagamento também impresso que você recolheu, né? Só que para isso você pode escolher, ou você vai imprimir ou você vai virtualizar. Só que ainda, para o trabalhador doméstico, não inventaram a assinatura virtual, né? A assinatura é presencial, ela é física. Então, tudo que você puder comprovar para fins de quitação daquele débito, você vai ter que comprovar, fisicamente ou virtualmente. Quanto tempo eu vou guardar isso? 5 anos. Poxa, mas para fins de relação de trabalho são 30 anos. Sim, mas isso é uma quitação de um direito. Isso é uma quitação de uma contribuição. Então, segue o prazo de 5 anos. É meio que complicado. É complexo, porque o número de documentos é muito grande, deles muito grande. Mas a gente precisa ficar muito atento para não ser
tão rigoroso e guardar aquilo que a gente não precisa, porque aquilo Exato. já deve estar contido em um outro documento, aquela Exato. informação, Exato. e deixar de guardar aquilo que de fato você está obrigado, porque há obrigações. Obrigatoriedade para o empregador. Para o empregador. O trabalhador, ele pode até perder o documento, né? É uma questão dele. Perdi, o prejuízo é dele. Mas para a empresa é uma imposição, é uma obrigação. Você deve guardar. E se você extraviar um documento daquilo, a gente sabe o que acontece. Multa. Multa. E as multas, gente, são multas bastante interessantes. E outra, é um dinheiro que definitivamente você não precisa perder. Exato. Por negligência. Exatamente, por negligência. Eu não tenho mais espaço físico. Virtualize, digitalize. Você tem duas opções. Ou você compra um scanner, que não é mais tão caro como era antigamente. Hoje em dia tem scanner, Elias, que digitaliza mais rápido do que a impressora a laser imprime. É muito rápido, né? Investimento razoável, o razoável digo que não é muito caro, né? Os softwares de hoje são softwares de fácil aplicabilidade, você não é um profissional para isso, digitaliza, ou então você contrata uma das empresas que tem aqui no estado de Alagoas, no Brasil, que virtualiza seus documentos. Virtualiza os documentos, coloca esses documentos em nuvens. Em nuvem, a gente sempre dá uma garantia muito grande. Sempre sugere que você não invente a pólvora, não reinvente a pólvora, que você deve organizar, né, a sua pasta eletrônica, virtual, da mesma maneira que ela é física. Eu tenho uma pasta de janeiro a março. Cria uma pasta que de janeiro a março eletrônica. É uma reprodução, né? A eletrônica deve ser uma reprodução da física, né? Tem para quê? A não ser que esteja muito ruim a sua parte órgãos física. aceitam esse documento eletrônico? Aceitam. Você quer ver um exemplo maior? Sim, Brasil o gosta TRT, muito de papel e de carimbo. Mas o TRT, tudo é virtual hoje. O INSS, tudo é virtual. Cada vez mais virtual. Então, não existe mais, se você chegar na Justiça do Trabalho, com aquele monte de cartão de ponto, por exemplo. Né? O advogado vai digitalizar aquilo e vai mandar para o TRT de forma virtual. Se surgir alguma dúvida quanto à lisura daquele documento, aí é outra questão. Aí é parte penal, criminal. Né? Que você está dizendo, no momento que você pega aquele documento ali, virtualiza ele ou digitaliza e diz que aquilo ali é cópia fiel do original, se não for, aí você arca com as consequências da lei. Responder, né? Responda. Isso vale para o MEI também? Para o MEI também, o MEI também. O MEI é uma empresa, Elias. O MEI é um CNPJ, né? E para fins de guarda de documentos, ele segue os mesmos princípios. O MEI, por exemplo, né? Ele não tem uma limitação de só poder contratar uma pessoa com pagamento de salário no máximo, de salário mínimo, não é isso que ele tem que fazer? Então, se ele tem uma relação de trabalho, né, esse trabalhador dele, digamos que ele fique 30 anos trabalhando, ele não vai se aposentar igual a outro trabalhador comum? Né? Ele é um comum, ele é igual a qualquer outro trabalhador. Tira férias, tem licenças. Tem rescisão, tem licença, tem exame de saúde ocupacional, periódico, admissional, demissional. E o MEI também precisa guardar as informações referentes a ele próprio. A ele próprio. Ao recolhimento de tributos, notas fiscais emitidas, notas fiscais contratadas, tudo, ele tem que guardar tudo. Né? Agora, que forma ele vai guardar e por quanto tempo ele vai guardar, a melhor pessoa que poderá orientar é seu contador. É o contador. Tem que buscar as informações junto a um contador, e aí os contadores, eles atuam de muitas formas, como empresas, como pessoas físicas, como consultores. Exatamente. Não necessariamente você precisa contratar uma empresa, mas uma consultoria periódica, de modo a... A dica mais fácil que a gente dá, né, a mais rápida, não reinvente a roda. Organize seus documentos de forma virtual da mesma maneira que ele está guardado no físico. Mas eu não quero virtualizar porque a minha geração é muito pequena de documentos. Ok, mas mantenha a organização. Né? Não sacuda numa caixa, por exemplo. Né? Guarde os documentos, organize, mantenha limpo, mantenha seguro, não coloque em lugar úmido.
Porque isso pode se acabar, né? E é tal história, aquela tal história, né, Lisa? Segue aquela máxima. A gente não precisa do documento, não precisa. Quando a gente joga fora, precisa. Precisa. Não é Mas assim? também IPTU, né, gente? De vez em quando Sim. aí a gente tem aqueles IPTUs que são um pouco mais antigos, Pois é. de casas que eram terrenos, Pois é. e que foram sendo terrenos passados de mão em mão, sem necessariamente isso ter conhecimento cartorial. Um pouco mais adiante já era uma casa e não um terreno. Você construiu, não averbou, né? E as coisas vão se complicando, se complicando. Tudo que a gente gera de documento, seja de obrigação, vamos dizer assim, ativa, né? É uma obrigação minha de prestar ao serviço público, né? Ou de receber uma cobrança, eu tenho que guardar. Olha, doutor Marcelo, querido, muito obrigado mesmo. Ótimo dia para o senhor. Obrigado a você, Elias, um bom final de semana para todos. Às 10 horas, seguimos então com o Repórter CBN.